Olá, pessoal! Que bom ter vocês aqui de novo no nosso último encontro. Vimos um momento incrível. A libertação do povo de Israel do Egito foi uma noite de muita emoção e esperança, quando finalmente deixaram para trás anos de escravidão. Agora, com Moisés liderando, eles começam uma nova jornada. Mas para onde eles estão indo? E o que será que vai acontecer pelo caminho? Se preparem, porque a aventura está só começando. Depois de atravessar a fronteira do Egito, uma multidão imensa caminhava junta. Eram homens, mulheres, crianças e até seus rebanhos, todos seguindo Moisés, confiando que Deus os guiaria. À frente deles, algo extraordinário acontecia. Durante o dia, uma nuvem gigante os guiava, mostrando o caminho e protegendo-os do sol forte do deserto. E à noite, essa mesma nuvem se transformava em uma coluna de fogo, iluminando tudo e aquecendo o acampamento. Era a prova visível de que Deus estava com eles, em cada passo da jornada. Enquanto isso, lá no Egito, o faraó não conseguia aceitar a derrota. O coração dele se encheu de raiva e arrependimento por ter deixado o povo ir. Ele pensou: como eu pude deixar meus escravos irem embora? Quem vai construir minhas cidades agora? Então, ele tomou uma decisão terrível. Reuniu seus melhores soldados e mais de 600 dos seus carros de guerra mais rápidos e poderosos. O exército mais temido do mundo se preparou para uma perseguição implacável. O objetivo era um só: capturar o povo de Israel e arrastá-los de volta para a escravidão. O povo de Israel continuava sua caminhada, e seguindo a direção da nuvem, chegaram a um lugar que parecia um beco sem saída. À frente deles estava o imenso Mar Vermelho, e atrás, o vasto e perigoso deserto. Eles montaram acampamento ali, perto do mar, sem saber do perigo que se aproximava. Foi então que no horizonte, uma nuvem de poeira começou a se levantar. O som de rodas e cavalos se tornou cada vez mais alto. Era o exército do faraó, vindo com toda a sua fúria. O pânico tomou conta do acampamento. As pessoas olhavam para o mar à sua frente e para o exército egípcio vindo atrás, e o desespero foi total. Eles se sentiram encurralados, sem ter para onde fugir. Começaram a gritar para Moisés: por que você nos trouxe aqui para morrer no deserto? Não tinha túmulos suficientes no Egito? Era melhor ter continuado como escravos do que morrer desse jeito. O medo era tanto que eles esqueceram de todos os milagres que Deus já havia feito por eles. Moisés, mesmo ouvindo toda aquela reclamação, manteve a calma. Sua fé em Deus era inabalável. Ele se virou para o povo e disse com uma voz firme e cheia de confiança: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará a vocês hoje. Os egípcios que vocês estão vendo agora, nunca mais os verão. O Senhor lutará por vocês. Fiquem quietos e confiem. Essas palavras trouxeram um pouco de esperança, mas todos se perguntavam: como Deus poderia salvá-los daquela situação impossível? Então, algo espetacular aconteceu. A nuvem que guiava o povo se moveu. Ela saiu da frente deles e se posicionou atrás, ficando exatamente entre o acampamento de Israel e o exército egípcio que se aproximava. Para o povo de Israel, a nuvem continuava sendo uma coluna de fogo que iluminava a noite, mas para os egípcios, ela se tornou uma escuridão total, impedindo que eles avançassem e atacassem. Era como se uma parede invisível tivesse sido erguida por Deus para proteger seu povo. Naquela mesma noite, Deus falou com Moisés: diga ao povo que marche, e você, levante o seu cajado, estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas possam atravessar em terra seca. Moisés obedeceu. Ele foi até a beira do mar, levantou seu cajado e estendeu a mão sobre as águas. E então, o impossível começou a acontecer. Um vento muito forte começou a soprar do leste e soprou a noite inteira. A força do vento era tão grande que começou a empurrar a água do Mar Vermelho. Pouco a pouco as águas começaram a se dividir. Elas se levantaram como duas muralhas gigantes, uma de cada lado, abrindo um caminho seco bem no meio do mar. O chão, que antes era o fundo do oceano, ficou completamente seco.
como se nunca tivesse tido água ali. O povo olhava aquilo maravilhado, sem conseguir acreditar no que seus olhos viam. Deus havia aberto um caminho de salvação, onde só havia desespero. Moisés então deu a ordem: marchem! E o povo de Israel começou a caminhar, com as paredes de água ao seu lado. Eles atravessaram o Mar Vermelho a pé, e Mitera-Sica. Imagina a cena: uma nação inteira caminhando no fundo do mar, com peixes nadando nas paredes de água ao lado deles. Era um milagre que ninguém jamais poderia ter imaginado. Eles caminharam a noite toda, seguros e protegidos, enquanto a coluna de fogo iluminava seu caminho. Quando os egípcios viram que o povo estava escapando pelo meio do mar, o faraó Sigurd-Riva ordenou que seu exército o seguisse. Os carros de guerra, os cavalos e todos os soldados avançaram pelo mesmo caminho seco, determinados a não deixar ninguém escapar. Eles entraram no meio do mar, perseguindo os israelitas, certos de que a vitória estava próxima. Eles não perceberam que estavam entrando numa armadilha preparada por Deus. Mas Deus estava observando tudo lá do alto, da coluna de fogo e de nuvem. Quando o exército egípcio estava bem no meio do caminho, Deus começou a agir. Ele fez com que as rodas dos carros de guerra ficassem presas na areia e começassem a se soltar. Os cavalos tropeçavam, os carros quebravam, e uma confusão enorme se instalou. Os soldados egípcios, apavorados, começaram a gritar: vamos fugir! O Deus deles está lutando por eles contra nós. Mas já era tarde demais. Assim que o último israelita pisou em segurança do outro lado do mar, Deus disse a Moisés: estenda sua mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre seus carros e seus cavaleiros. Moisés obedeceu mais uma vez. Ele estendeu a mão, e ao amanhecer, as gigantescas paredes de água desabaram. O mar voltou ao seu lugar com uma força devastadora, cobrindo completamente todo o exército do faraó. Nenhum soldado, nenhum carro, nenhum cavalo sobreviveu. O poder do Egito foi quebrado ali, no fundo do Mar Vermelho. Naquela manhã, na outra margem, o povo de Israel viu os corpos dos soldados egípcios na praia. Eles finalmente entenderam a grandeza do poder de Deus e o tamanho do livramento que receberam. O medo deu lugar a uma imensa alegria e gratidão. Eles não eram mais escravos fugindo, mas um povo livre, protegido pelo seu Deus. Naquele dia, a fé deles se fortaleceu como nunca antes. Os cantoram, dançaram e celebraram a vitória que Deus lhes deu. Essa história nos mostra que, mesmo quando nos sentimos encurralados, sem saída, Deus pode abrir um caminho onde parece impossível. Ele é maior que qualquer exército e mais poderoso que qualquer março. Mas a jornada do povo de Israel estava apenas começando. Agora, eles tinham um longo deserto pela frente, em direção à Terra Prometida. Que outros desafios eles vão enfrentar? E como Deus continuará a cuidar deles? Se você ficou emocionado com essa história incrível, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder a continuação. A aventura pelo deserto promete muitas outras lições e milagres. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam conhecer o poder e o amor de Deus. Muito obrigado por assistir e até a próxima.